nós temos, Clóvis, hoje uma dificuldade muito grande em saber o que é verdade, o que é mentira, o que é criação, o que realmente aconteceu, né? Hoje em dia você tem a inteligência artificial que te permite colocar na boca de quem quer que seja palavras que essa pessoa nunca disse. Ao mesmo tempo, tem condições de ressuscitar artistas mortos, o que é uma coisa louquíssima. Outro dia eu assisti um show de 1 hora do George Carlin, que é um dos comediantes que eu mais aprecio na vida. Nenhuma palavra escrita por ele, com roteiristas que mais ou menos conheciam a forma dele pensar. Eu achei brilhante, mas ao mesmo tempo a família indignada, porque fala, não é uma obra dele, essa não é a voz dele. Faz diferença o que é verdade e o que é mentira hoje em dia, Clóvis? E como é que... eu digo assim, às vezes a mentira ela é tão divertida que... Ou mais que a verdade. Ou mais que a verdade, claro, né? Claro. Então, tá aí o tipo de preocupação que a escola tem que trazer para si como responsabilidade, né? Nós chegamos num ponto que nós voltamos nas velhas lições de moral, né? Platão, lá na República, fala do anel de Giges, que era um cara legal, mas aí achou um anel, e quando ele usava o anel, ele ficava invisível. Bom, a hora que ele percebeu que ele ficava invisível, ele pensou o que qualquer um pensaria: velho, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai saber que sou eu. Então ele se tornou um crápula. Perverso, um facínora. O mesmo cara. Então Platão pergunta: por que ele se comportava bem, então, antes? Ele se comportava bem em função do olhar do outro. Tanto é assim que quando o olhar do outro desapareceu, ele passou a agir diferentemente. Pois então, o que é a moral? A moral é quando você age em função do próprio olhar. De tal maneira que se você encontrar o anel de Giges, não muda nada. Uhum. Porque você continuará tendo um olhar sobre si mesmo. Portanto, a moral, ela te permite, através de uma formação, isso não vem do nada, né? Ela te permite a identificação de princípios que você livremente considera adequados para nortear a vida. E se tem alguém olhando ou não tem alguém olhando, é irrelevante, porque é você que delibera sobre si mesmo. A moral, diferentemente do que pensa o senso comum, é a própria liberdade. É a liberdade, mas não a liberdade de fazer o que quer, regido pela tirania dos desejos e dos apetites. Não. É a liberdade da inteligência dispor de princípios que você decidiu respeitar. E essa invisibilidade é o mesmo anonimato da internet hoje em dia, né? Por isso que eu disse, a hora que você percebe que o cara debaixo do edredom na casa dele fica valente pra caramba, e sai mentindo sobre todo mundo, inventando as coisas mais escabrosas e tal, você diz: pô, mas toda tentativa de fazê-lo desmentir, ela tem uma eficácia pobre, porque quando o boato é lançado, o desmentido, ele é capenga, ele é suspeita, onde há fumaça há fogo, exato, onde há fumaça há fogo é a pior frase, a pior do mundo, em tempo, né? em tempo de internet, onde há fumaça há fogo é uma sacanagem. Nossa, cara, então qual é a ideia? A ideia é uma só. Se você não investir na formação moral dos jovens, no sentido de que eles, por conta própria, tenham a lucidez de não foder com a vida dos outros de maneira leviana, escrota, etc e tal, a sociedade não vai ter mecanismos para ir correndo atrás, enxugando gelo. Por quê? Porque os estragos são irremediáveis e irreversíveis, né? Desde a escola base, isso, de casos que, assim, comprovadamente
não era o que foi dito. Só que a escola não existe mais. Exato. A escola não existe mais. Eu me lembro uma vez, acho que era Isabela Adjani, e não sei qual foi a revista dessas de variedades, disse que ela estava com AIDS, aí ela veio, meteu na capa o exame, dizendo que ela estava, né? E ela com o exame dando negativo e tal, e aí o cara fez uma pesquisa, o pesquisador Jean-Noël Capferret, eu me lembro, eu acompanhei o caso, o número de pessoas que acreditaram que ela estava com AIDS aumentou depois do desmentir. Eu sei. Porque na primeira o cara pode não ter ouvido, mas aí na segunda falou, se tá aí mostrando, é porque tem falcatrua. Isso velho, então, você vai dizer, como que você conserta isso? Lá no começo. É na origem do problema. Mas não é uma origem do problema repressora, castradora, arrancando a língua da pessoa. Não, é uma formação moral. Amigo, e quem é que vai ser responsável por isso, concretamente? Bom, numa sociedade como a nossa, a família é caso perdido, não pode contar com ela. Porque quem é o chefe da família? É o cara que está aí. Né? Então, você precisa ter uma instância que tenha uma legitimidade, outra que não a do senso comum, provavelmente. Sim. E aí eu insisto, o papel moralizante, né? O papel de reflexão de filosofia moral, hoje é um dos principais da escola. Ou seja, tão ou mais importante do que ensinar a resolver uma equação do segundo grau, ensinar trigonometria ou a história do Brasil, é você ter, assim, do primeiro ao último ano, um espaço de reflexão sobre princípios de conduta na sociedade. Mas um espaço de reflexão não desses ortodoxos, né, assim, muito apetecíveis aos regimes mais autoritários. Não. É um espaço de reflexão tipo com um professor de filosofia mesmo. E que propõe um problema, diz, vamos resolver esse problema junto, ver, a solução por aqui é estranha, a solução por lá alguém pode propor uma argumentação, vamos, né, no sentido de mostrar que muitas vezes as questões morais são questões complicadíssimas, elas são complexíssimas e elas não têm um protocolo pronto que separa de cara, você é canalha e você é santo. Não é. Fosse assim, seria simples. É infantil até. Fosse assim, 3 meses de curso, está tudo resolvido. Isso. É só respeitar, mas não é bem assim. Por quê? Porque os valores são complexos, porque, né, vou pegar um caso qualquer. Você tem um amigo de fazer xixi cruzado. Isso é um bom amigo, porque para mim seria um amigo horrível. Ter um amigo mijando do meu lado, Clóvis, pelo amor de Deus. E ainda cruzadamente. Cruzado? Atravessando o meu milho? Mas tudo bem, um bom amigo. De cagar de porta aberta. Cagar de porta aberta. Eu me lembro, isso me faz pensar recentemente, aeroporto de Florianópolis, eu ali, solitário, ocupando o vaso contíguo à parede, discretíssimo. Havia 8 vasos e o sujeito ocupou imediatamente ao lado, que eu já achei estranho. Mas então eu vou te contar uma ainda, vou te interromper. Uma vez eu estava trabalhando na TV Cultura do Rio Grande do Sul, na época que o Pedro Bial era o grande galã do país. Sei. Eu fui no banheiro mijar e tava o Pedro Bial com o pau pra fora. Aí eu falei, mas eu vou ter que olhar o pau do Pedro Bial. Aí eu fui lá e mijei no pau do... realizei o desejo de toda mulher naquele momento do Brasil. Olhei o pau do Pedro Bial. Não, a sua conhecido história... como Pedro Bilal ainda. Como era previsível, superou a minha, mas eu continuarei com a minha, porque senão fica muito sem graça. Peço desculpas. Mas aí o sujeito entrou ali do lado e eu percebi que ele começou depois e acabou antes. O que deveria ter lançado a suspeita de que, no fundo, ele não foi fazer o que supostamente estava fazendo. E aí ele disse, a motivação eu era não outra. Acredito que estou aqui mijando do lado do grande Clóvis de Barros. A primeira coisa que me veio à mente, com o meu entendimento, eu não sei o que foi que ele viu de grande no cenário aqui,
Mas aí eu continuei olhando, né, e tal. Aí, quando terminei, aquele gesto clássico das últimas chacoalhadas, o sujeito disse, professor, vamos tirar uma foto, cada um segurando o seu. Ah, ele falou? Foi. Sabe aquela coisa de churrasco? Depois, vamos tirar uma foto. E, rapaz, eu entendi que ali eu tomei uma lição. Jamais não usar o reservado lá de dentro, porque sempre haverá um alucinado. Mas aí negou a foto, Cláudio? Neguei. Como é que foi? Porque eu tenho... Não, eu recolhi o que eu tinha na mão numa velocidade espantosa. Subi o zíper correndo o risco de levar tudo de roldão e sair andando procurando eventualmente alguma delegacia de polícia, alguma coisa. Não, porque... Denunciar, tem que denunciar. Não, porque, entendeu? Um fulano, se tem uma proposta daquela para alguém que ele não conhece, é um cara que pode vir atrás de mim, mesmo assim, como ele já tinha entrado no banheiro. Então eu realmente acelerei, passei pelo raio-x de roldão e só me tranquilizei quando entrei no avião, o avião decolou, porque... E não foi no banheiro. Não, nunca mais. O trauma ficou. Nunca mais. Até chegar em Goiânia... Cara, é por essas e por outras que eu insisto. A formação para a vida no mundo contemporâneo exige da escola uma espécie de porosidade, de flexibilidade, para estar o tempo inteiro conseguindo trazer para a escola dificuldades e problemas do mundo da vida para os quais a escola tem que poder oferecer instrumental de reflexão. Eu não digo respostas, eu digo instrumental de reflexão, que é para que o aluno não saia da escola como se tivesse vivido num mundo à parte. É preciso que a escola se abra para o mundo sem, contudo, se nivelar com o mundo, mas guardar o seu papel de formador de pensamento, mas aberto para o mundo sobre o qual é preciso ensinar a pensar. E aí é que nós precisaríamos que a escola fosse ainda menos conteudista, como eles costumam dizer, ainda menos valorizante daquelas memorizações chatas. A decoreba. A decoreba, né? Aquela coisa. E valorizasse mais essa competência, até mesmo essa competência de chegar e dizer, ante todos os argumentos propostos, eu não tenho convicção de qual a solução mais adequada. Caralho! Já é uma prova de vestibular onde um jovem chega perto de Sócrates, que é quem diria isso, velho, não tenho a mais pálida ideia de como que esse problema se resolve. Não sei. Então, quer dizer, aí sim, agora, a valorização... a hipervalorização do sujeito que é cheio de si, cheio de palavras feitas, cheio de chavões, cheio de coisas que ele repete à torto e à direito e que é replicado nas tribos ad nauseam pelos seus seguidores obnubilados fãs, etc. Fiéis mesmo. Então, aí realmente nós estamos dando vida fácil a quem se aproveita desse cenário, diria, empobrecedor, né, da vida do espírito. E eu vou te dizer uma coisa, e esse finalmente é o segundo ponto. Quantas e quantas pessoas já me disseram, clientes mesmo, né, desses que me contratam para dar palestra e tal... Professor, eu nunca fui muito longe nos estudos e fiquei rico. Por isso eu posso comprovar que para ficar rico e dar certo na vida não precisa estudar. Eu queria apenas lembrar quem está nos ouvindo que esse negócio de prosperar e acumular recursos materiais tem o seu valor, mas está longe de esgotar os valores da vida. E que tem algumas coisas que são
muito legais e que tem a ver com o prazer do espírito, que é o prazer de contemplar uma pintura do século XVII holandesa e ficar ali 15 minutos embevecido. E para isso foi preciso formação do espírito, porque senão é uma porra de um quadro sem sentido nenhum. E esse prazer, de fato, não tem a ver com ganhar dinheiro, mas tem a ver com vida boa. Vida boa é uma vida onde o prazer do espírito... Quando eu digo prazer do espírito, o que eu quero dizer? Me ouça bem. É o prazer do qual o corpo não participa soberanamente. Você está com fome e come um prato de arroz e feijão, é saciedade. Está com sede, toma um copo d'água, é saciedade. E eu te digo, se você é capaz de ter prazer com as coisas do espírito, a sua vida tem a potencialidade de ser superior e mais feliz do que aquela pessoa que só consegue ter prazer com os estímulos do corpo. Entende o que eu estou propondo? Uhum. É preciso lembrar disso. Você ter prazer com uma aula, você ter prazer com um podcast. Um podcast como esse requer formação. E quem consegue ter prazer com isso tem a potencialidade de ter uma vida boa.